Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus querido, a Tua palavra é santa, aplica a Tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos abençoa, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós falamos domingo passado sobre esse tema tão importante, que todo cristão é um sacerdote. Hoje o sacerdócio é universal. Todo cristão que nasceu de novo pelo Espírito e pela palavra, ele é um sacerdote. Embora algumas pessoas aí na mídia e em algumas igrejas parece que a reforma protestante não existiu, né? Porque nós estamos comemorando esse mês de outubro agora, a partir de amanhã, 501 anos da reforma protestante. Parece que a reforma que Lutero lutou tanto para acontecer, parece que foi jogado na lata do lixo por muitas pessoas. Mas nós não podemos esquecer que todo cristão é um sacerdote. Como Lutero, a igreja católica da época dizia que os sacerdotes eram só os padres da igreja católica, que os cristãos precisavam chegar aos pés deles para aprender e ficar submisso a ele. Hoje é a mesma coisa. Hoje não existe o sumo sacerdote, não existe mais. Mas para alguns líderes, eles se colocam como sumo sacerdote. Eles são o intercessor das pessoas, tem que ficar embaixo, sob o poder deles, sobre a bênção deles. Irmãos, isso tudo é balela, tudo mentira. O ser humano cristão que aceitou Jesus, ele agora é um sacerdote e ele tem acesso a Deus, como nós vimos aqui, como o escritor deixa bem claro: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário celestial pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora esse caminho está aberto para mim e para você. Nós não precisamos de um outro mediador, nós não precisamos de um outro intercessor. Nós temos um mediador que é Jesus Cristo, como a Bíblia deixa bem claro isso. Existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Nós não precisamos de intercessores, nós temos um intercessor que nos ajuda em nossa fraqueza, que é o Espírito Santo, como diz Romanos capítulo 8. E nós paramos aí, falando sobre a forma de nos achegarmos a Deus. E quando nós vemos esse texto, qual é a forma então de chegarmos a Deus? Você tem o versículo 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote? É o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que tudo que pedir meu nome ao Pai, o Pai vai conceder. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado através do Pai. Então nós vamos chegar a Deus pelo sacerdócio de Cristo. Não existe um outro intermediário, não existe um atalho, existe um sacerdócio eterno do Senhor. No Velho Testamento, o sacerdote é o sacerdócio, e o sumo sacerdócio era temporal. O sacerdócio de Cristo é eterno a partir do momento que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Então esse sacerdócio não é um sacerdócio humano, é um sacerdócio divino. Jesus, como Filho de Deus, perfeito homem, perfeito Deus, se entregou pelos nossos pecados, e a Bíblia fala que Ele intercede por nós.
E quando a gente olha essa questão do sacerdócio, muitos cristãos, eles estão ainda hoje focados naquelas mazelas. Eu vou para fulano orar por mim. Não, o caminho está aberto para você. O caminho Jesus abriu, o sangue de Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Então esse sacerdócio é um sacerdócio como divino, ele nunca vai falhar. O sacerdote do Velho Testamento, que era homens que pecava e morria muitas vezes fazendo sacrifício, intercedendo pelo povo, os homens morriam lá, prestando aquele culto a Deus, que entrava no sumo dos santos, do santo dos santos lá, com a corda amarrada na cintura, e quando parava o barulho, puxava o camarada lá, e o camarada estava morto, estirado lá. Esse sacerdócio não existe mais. Nós temos agora um sacerdócio divino, que nunca irá falhar. Jesus Cristo não falha. O sacerdócio de Jesus é perfeito, é verdadeiro, é eterno em nosso favor. É tão somente chegarmos a Ele, como diz a Escritura aqui, com ousadia, para entrar no Santo dos Santos, Santuário Celestial, pelo novo vivo caminho, que é o sangue de Cristo, que aspergiu por mim, por você, na cruz do Calvário. O sacrifício foi feito. Cabe a nós agora tomarmos posse dessa realidade. E quando nós olhamos essa questão do sacerdócio, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos tragados por algumas heresias. Por quê? Qual é a forma de nós chegarmos a Jesus então? Primeiro lugar, temos um grande sacerdote na casa de Deus. E quando a gente olha essa questão aqui, vamos ver a coisa. Temos um sacerdócio não humano, mas é divino. Ele é aquele que veio em forma de homem, filho de Deus, se encarnou por nós, morreu por nós, intercede por nós, está à destra de Deus, intercede pela sua igreja. Esse sacerdócio nunca vai falhar. É um sacerdócio perfeito e eterno, é. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 17. Abra sua Bíblia e acompanha que nós estamos fazendo 501 anos da Reforma Protestante, e você vai ouvir pouca coisa dessa matéria nesse mês aqui, mas eu quero que você venha aqui para você ouvir, que com certeza os pregadores vão falar muito sobre isso. Hebreus capítulo 2, verso 17. Olha o que nós vamos ver aqui. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, não, como homem, não em pecado, mas na forma humana, sentiu dor como você, sentiu sede como você, sentiu fome como você, teve desejo pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então nós temos um sumo sacerdote misericordioso. O homem, ele pode falar para você, ó, eu vou interceder por você, só que ele não tem misericórdia. Hebreus 2,17 deixa bem claro isso. Jesus é misericordioso. Ele sabe quando você erra e você pede perdão, ele está pronto a perdoar. Quando você erra e você chega a Ele de coração quebrantado, Ele está perto, Ele está próximo para perdoar. Então nós temos sacerdote misericordioso. O homem não tem no exército misericórdia, irmãos. O homem, ele promete uma coisa para você, promete que é seu amigo, promete que é isso, que é aquilo, mas dá uma vacilada com ele para você ver o que ele vai fazer com você. O homem não tem misericórdia, não. Agora o nosso Deus, o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por você, Ele entende o que você é, o que você passa, e está à destra de Deus intercedendo por você, porque Ele é misericordioso. Ele tem amor pela tua alma, Ele tem amor pela tua vida, Ele tem compaixão por você. Nenhum ser humano tem compaixão do outro, não, é difícil. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, exercer misericórdia? Aquela palavra lá no texto original do grego lá, está como se fosse o resgate, você ir resgatar as pessoas. É exatamente nesse contexto aqui. Jesus Cristo nos resgatou, pagou um preço alto pelas nossas vidas e ainda sente compaixão de nós. Hebreus 2,17 diz isso. Outra coisa, irmãos, Hebreus 2,17, além de termos sacerdote, veja bem, um sacerdote, veja bem, misericordioso,
O que diz o texto aqui? Sacerdócio misericordioso e o que mais? E fiel. Ele é fiel. Fiel. Ele não vai esquecer de você. Ele não vai jamais fazer qualquer coisa contra você, não. Ele é fiel. E a Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel para interceder por nós. Semelhante aos irmãos, misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus. Naquilo que é de Deus, você tem um sumo sacerdote, você tem um sacerdócio perfeito, você tem um sacerdócio santo, misericordioso e fiel. É claro que nas coisas que não é de Deus, ele não pode ser misericordioso. Vamos ficar com a palavra de Deus, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Então, quando a gente olha isso aqui, nós temos um sacerdote poderoso para nos socorrer. Olha o que diz o verso 18 desse capítulo 2: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus é poderoso e é fiel, misericordioso, por quê? Jesus sofreu aquilo que nós sofremos, irmãos, no seu corpo humano. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas no ventre de uma mulher da descendência de Davi. E o corpo que Jesus assumiu era humano, como eu e você. Tinha dor, tinha fome, tinha sede, decepção, angústia. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele sentiu tudo. Para você ter uma ideia do que Jesus sentiu e como eu e você sentimos, que Jesus chegou uma vez, foi orar lá no horto lá, e a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue, preocupado com o momento. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade. Porque ele sabia do problema que ele ia enfrentar. Então ele está pronto a nos socorrer. Você não precisa do socorro humano. Você não precisa de procurar alguém para te socorrer. Você tem alguém, um socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. Mas as pessoas vão procurar socorro muitas vezes na fonte errada. E esse socorro que nós procuramos na fonte errada, muitas vezes ao invés de ser bênção, se torna maldição para nossas vidas. Quando você procura uma ajuda errada, vamos pegar um exemplo, que como disse, quando eu fiz um curso na época eu fazia o curso de paramédico, né, bombeiro, curso de paramédico. Aí um instrutor lá, um médico, disse assim, ó, quer dizer uma coisa bem clara para vocês, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu falei, rapaz, esse cara é bom. Já começou assim, deixa bem claro para vocês, de médico louco todo mundo tem um pouco. A pessoa, você está com a dor, a pessoa já tem um remédio, já receita para você. Cuidado. Irmãos, cuidado. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes você vai procurar socorro na fonte errada. Você vai procurar socorro na pessoa errada. É que nem buscar aconselhamento. Saiba com quem você está se aconselhando. Saiba com quem você está conversando. Porque do contrário, você pode, ao invés de você ser socorrido, você vai passar decepção, desilusão. E depois muitas vezes não existe nem retorno. Jesus não, irmãos. Quando nós chegamos a Jesus com fé, com gratidão, com reverência, Ele está pronto a nos entender, porque Ele entende eu e você, porque Ele sofreu por mim e por você. Outra coisa, irmãos, nós temos um sacerdote compassivo que nos entende. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Eu estou tratando desse assunto porque esse assunto é de suma importância no momento, irmãos. Nós vivemos um momento que necessitamos de aprender isso aqui. Hebreus 4, 15 diz assim, olha, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Você errou, pediu perdão, Jesus perdoa. Jesus perdoa. A Bíblia deixa bem claro em 1 João capítulo 1, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Então nós temos agora um sacerdote compassivo que nos entende, como diz Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, o que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Toda vez que alguém chegava em Jesus e dizia, perdoar estão os teus pecados, ele disse assim, vai e não peques mais. Tudo existe um limite. Quando a mente se torna cauterizada, pastor, para mim isso não é pecado. Cuidado que você pode estar com a mente cauterizada e estar pecando contra o Senhor. E quando a gente olha essa questão do sacerdócio, agora o capítulo 6, versículo 20, que diz assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos o sacerdócio compassivo em quem? Porque esse sacerdote é eterno. Antes de você ser criado, antes de Deus criar Adão e Eva, Jesus já foi sacrificado por nós. É um sacerdócio eterno. Não é um sacerdócio temporal. Não é um intercessor temporal. É um intercessor eterno, como a Bíblia deixa bem claro lá em Apocalipse capítulo 13. O sangue do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Então Jesus Cristo é um sacerdote eterno. Você tem alguém que veio de Deus, voltou para Deus, está em Deus e intercede por você, que deixou em você uma parte de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Olha que privilégio que os crentes têm. E as pessoas ficam procurando algum argumento, procurando alguma maneira de se achegar a Deus. A maneira de se chegar a Deus é só através de Jesus Cristo, é só através do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, não é através de outro meio. Não existe um outro meio, irmãos. O que existe, sabe o que é? É metodologias humanas para tentar angariar pessoas para os seus fins lucrativos. Olha, vamos fazer o seguinte: quinta-feira, noite da bênção, os diáconos vão entrar aqui com a arca da aliança, e quem tocar na arca vai ser abençoado. Você vai tocar, vai ser curado. Irmão, se os diáconos fizerem isso, vai excluir tudo. Porque a arca da aliança, quem tocava no Velho Testamento, morria. Hoje as igrejas fazem isso. Os diáconos vêm com a arca da aliança lá e as pessoas tocando. Irmãos, isso não é de Deus. O nosso sacerdócio é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu fico pensando, como será que Jesus vê isso na igreja? Porque ele fala assim, mas eu morri por quê? Para que eu morri? Se eu fiz tudo para esse povo, se eu já dei tudo para esse povo, precisa disso? Não precisa. Mas aí existe aquilo que nós estudamos de manhã hoje. O mundo, o sistema, é usado por Satanás e sempre cria algo para mudar o foco, para mudar a direção, para tirar o foco do cristão do sacerdócio de Cristo, da intercessão de Cristo, para colocar onde? Para colocar no homem. Inversão de valores. Não é mais Deus que é o Senhor, não é mais Deus que faz, mas é o método humano, é o homem que faz. Irmãos, o homem não pode fazer nada, mas o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, está com as mãos estendidas para nos abençoar a qualquer momento do dia, a qualquer momento da noite. Essa é a verdade. Outra coisa, irmão, segundo lugar, como é o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo em Hebreus? Como ele é em Hebreus? Como o escritor de Hebreus diz que Jesus Cristo é para nós? Em primeiro lugar, Hebreus capítulo 4, versículo 14. Você vai encontrar aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Como é nosso sumo sacerdote em Jesus Cristo em Hebreus? Vamos ver. Capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Bom, ele é chamado de grande sumo sacerdote. Só que agora o escritor diz assim, ó, ele penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Você tem que lutar com o seu interior, que o teu Salvador é Jesus Cristo, que o teu Senhor é Jesus Cristo, e que você está direcionando ao trono de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, para você ser abençoado por Deus, através de Cristo. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Você confessa a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, como teu ajudador, como aquele que intercede por você, como aquele que está fazendo algo em favor de você e que você está pedindo porque Ele mandou você pedir. Tudo que pedir em meu nome, eu rogarei ao Pai. Retenha a tua firme confissão. Não deixe de pensar no Senhor como teu intercessor, como teu ajudador, como aquele que trabalha em teu favor. Mas as pessoas muitas vezes, irmãos, esquecem desse sumo sacerdote, desse grande sumo sacerdote, e retém a confissão, e deposita a confissão agora em um sistema. Já não é mais a pessoa de Cristo, já não é mais o sacerdócio de Cristo, agora é um sistema criado pelo homem. Inversão dos valores. Deus, então o que acontece com isso? Dá-se a impressão que o sacrifício de Cristo dessas pessoas é obsoleto, não valeu nada. E é o que Satanás quer fazer com as igrejas. Quer que as igrejas tirem o foco de Cristo, tirem a visão de Cristo, para que o sacrifício de Cristo se torne obsoleto para elas. Não deixe isso acontecer na tua vida. Retenha a tua confissão de Cristo, o teu Salvador, o teu Senhor. Que diz o texto aqui, o texto é bem claro, irmãos. Retenhamos. Nós temos Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, versículo 14, aqui diz assim, ó: olha, penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Você tem que segurar, você tem que zelar, você tem que proteger aquilo que o Espírito Santo colocou em você, através da palavra de Deus. As pessoas estão trocando a palavra de Deus por qualquer coisa, irmãos. Por qualquer coisa, por qualquer prato. Dá a impressão que as pessoas pegam a palavra de Deus e trocam por qualquer coisa que agrada no momento. Mas Deus quer uma igreja que confesse Jesus Cristo, que creia em Jesus Cristo e retenha essa confissão no seu interior. Reter é guardar. O que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, verso 20 para Timóteo: Timóteo, guarda bem o depósito que a ti foi confiado. Você tem que guardar Jesus Cristo no seu coração. Você tem que guardar Jesus Cristo nas suas orações. Senhor, interceda por mim. Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje tem pessoas aí que expulsa demônio e fala um monte de coisa em nome de qualquer coisa, menos retém essa confissão verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, irmãos, nós encontramos em Hebreus capítulo 5, versículo 4 e versículo 10. Hebreus capítulo 5, versículo 4 e versículo 10. Esses dois versículos são tremendos. Olha, diz o versículo 4. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz assim: e ninguém toma para si essa honra. Está escrito na sua Bíblia isso? Está escrito. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Versículo 10. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Versículo 9 que eu li. Versículo 10 agora: chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu aprendo com isso, irmãos? Ele foi constituído sumo sacerdote pelo próprio Deus, como diz aqui o versículo 4. E ninguém toma para si essa honra. Lá no Velho Testamento, para ser sacerdote e sumo sacerdote,
Era uma honra. Tinha até uma dinastia de família sacerdotal, aquela coisa toda. Era só a família dos levitas e tinha um povo exclusivo de sumo sacerdote. Agora não, você é sacerdote, porque você tem um sumo sacerdote que intercede por você. Você não precisa interceder por ninguém e nem ninguém por você. Você pode orar pela pessoa, mas quem intercede por nós, pela igreja, pelo povo, é o Senhor Jesus Cristo. E ninguém toma para si essa honra não, irmão. Agora o sistema quer tomar para ele essa honra. Fica embaixo da minha unção. Você conversando com o pastor Márcio Tadeu disse que chegou lá no interior, o cara falou assim: você vai ficar embaixo da minha bênção? O Márcio falou assim: eu vou pensar, mas já estou abençoado já. Vou ficar embaixo da minha bênção. Mas falou: o que eu faço, pastor? Eu falei: dá o cheque e mata no cabra. Fala que você não acredita nessas coisas não. Você vai ficar embaixo da minha bênção? Irmãos, quem honra para eles? É o homem querendo honra. Mas está escrito na sua Bíblia, em Hebreus 5,4: e ninguém toma para si essa honra. A honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A honra e a glória do Senhor não é para ninguém não, irmãos. E a Bíblia diz, Isaías 42 lá, que Deus não divide a sua glória com outro e com ninguém não. A honra é dada ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem honra, mas o Senhor deve ser honrado e glorificado para todos sempre, irmãos. Irmãos, como é triste essas coisas. Eu fico triste com essas coisas, irmãos. O homem querendo tomar o lugar do Senhor. O homem querendo tomar o lugar de Jesus. E isso que eu estou dizendo, Deus já sabendo disso, porque Deus sabe o que vai acontecer. Eu não sei, você também não sabe, mas Ele sabe o que ia acontecer agora. Diz assim, e ninguém toma para si essa honra se não quer chamado por Deus como não. Deus chamou você? Chamou. Deus te salvou. Então você é sacerdote e você não precisa de mais ninguém não. Ou porque você já tem agora o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que nós vemos aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz aqui, irmãos. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus, irmãos, Ele nunca procurou a glorificação pessoal. Nunca. Ele diz assim, eu falo o que o Pai manda falar. Eu faço o que o Pai manda fazer. E quando a gente olha essa questão aqui, capítulo 5, versículo 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. O que mais o ser humano quer hoje é glorificação pessoal. Status, nome, fama. Hoje as pessoas querem pompa, as pessoas querem glamour. Por que isso? Glorificação pessoal. O Senhor Jesus Cristo é um exemplo a nós. Ele não se glorificou a si mesmo. E quando ele poderia rogar ao Pai, disse, olha, quando questionaram ele, eu poderia rogar ao Pai? Ele mandaria 12 legiões de anjos, acabaria com tudo isso aqui. Mas eu não quero, eu vim para esse momento. Ele é o modelo de simplicidade, o modelo de fazer as coisas como Deus quer. E só que o que acontece hoje é o seguinte: Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, e não se exaltou. Agora o que as pessoas querem hoje? Glorificação, exaltação. Olha, cuidado, está chegando aí o bispo, está chegando aí o apóstolo. Irmãos, lembra que a rainha Maria da Inglaterra disse certa feita: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de todo o exército da frota da marinha inglesa.
um crente de joelho, se você for um cristão realmente, você nasceu de novo pelo Espírito e pela palavra, e você tem Jesus Cristo como Senhor da tua vida, e vive pelo Senhor Jesus Cristo, e você crê no sacerdócio de Cristo, meu irmão, você tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Você não precisa estar submisso, sujeito, subjugado, irmãos. Tem pessoas subjugadas. Se você não me obedecer, você vai ser amaldiçoado. Pode amaldiçoar, porque a Bíblia diz que Deus abençoou, ninguém amaldiçoa. O rei que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas Balaão quis amaldiçoar e não conseguiu amaldiçoar. E quando Amaleque falou assim: eu te chamei tantas vezes e paguei para você amaldiçoar, o que foi que Balaão disse? Como é que eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Você foi chamado por Deus, você foi comprado por Cristo, você tem o sumo sacerdócio que é Cristo em sua vida, intercedendo por você. Ninguém pode te amaldiçoar, não. Conversando com as pessoas assim: pastor, a gente não pode sair da igreja lá do apóstolo, porque ele falou que quem sair daqui vai ser amaldiçoado. Todos os espíritos que saíram mal vai voltar dobrado. Meu Jesus, que Jesus que salva, hein? Que Jesus que batiza com o Espírito Santo? Rapaz, não é o Jesus da igreja não, esse Jesus não, porque já a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é homem que liberta, não é homem que salva, mas é o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hebreus 5,5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele não se glorificou, não se exaltou, não. Foi Deus que o consumou como sacerdote, como diz o texto aqui: tu és meu filho, hoje te gerei. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não deixe se iludir, se enganar por frases bonitas, por coisas bonitas que são colocadas diante de você, não. Não deixa não, porque Satanás sabe como conquistar o ser humano. Sabe o que é atrativo, sabe o que é bonito, sabe enfeitar. Mas o nosso Deus, irmãos, é o Deus da simplicidade, da pureza. Outra coisa, irmãos, que nós vemos o sumo sacerdote Jesus Cristo em Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Irmãos, como eu gosto desse versículo. Hebreus 7, 26, diz assim, olha: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Viveu com os pecadores, viveu como homem, comeu, teve sede, teve fome, teve tudo que nós temos. Só que a Bíblia diz aqui, ó: porque convinha que tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Para você entender isso, tem um hino antigo que diz assim, ó: deixou o esplendor da sua glória para vir este mundo aqui. O que Jesus fez por mim e por você, deixar tudo que ele tinha lá de bom para vir nesse mundo, para salvar nossos pecadores. E quando eu olho para isso aqui, ele é o único sacerdote sem mácula, sublime nos céus, que intercede por nós, que viveu por nós, que nos salvou, e como diz o texto aqui, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Quer dizer, esse Jesus Cristo é indescritível no conceito do escritor dos Hebreus aqui, de tão perfeito que ele é. Agora os homens querem buscar perfeição para eles. Não, irmãos, a perfeição do sacerdócio está em Cristo. Nosso dever é chegarmos a Ele, retenharmos a nossa confiança, a nossa confissão, a nossa obediência e seguirmos os passos do Senhor. Porque nós encontramos aqui, irmãos, agora, no capítulo 5, versículo 1 e 2 de Hebreus, para você ter uma ideia, capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens,
nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça 12 sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sacerdote, o que nós vemos isso aqui? Ele é o filho do homem, por isso nos entende. Jesus Cristo, que os cristãos estão dizendo assim, olha, que se você ler o capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, porque todos somos sacerdotes, tomados dentre os homens, quer dizer, eles são falhos, só que esse é perfeito, esse é verdadeiro, esse pode interceder, esse pode fazer, esse não vai anular nada, porque ele fez e é perfeito, e Deus aceita o que ele fez por mim e por você. No Velho Testamento, e até hoje, se alguém quiser fazer alguma coisa para você, Deus não vai aceitar, porque é você que tem que fazer diante de Deus. A sua oração, você tem que fazer diante de Deus. Eu posso orar por você. Agora, a bênção, ou a cura, ou a libertação, quem vai fazer é Deus, não sou eu que faço. Não é presbítero que faz, não é evangelista que faz, não é bispo que faz, não é apóstolo que faz. Quem faz é Deus. E é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdócio no céu. Só que as pessoas... Olha, eu posso fazer por você, irmãos. Você pode ajudar a pessoa de uma maneira até significante, como ajuda com dinheiro ou alguma coisa pessoal, mas no santuário celestial, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não existe, irmão. Agora as pessoas ficam procurando modelos, as pessoas ficam procurando os meios. Então nós não temos que nos preocuparmos com isso. Outra coisa, irmãos, capítulo 7, versículo 25, diz assim, capítulo 7, versículo 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles te chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele intercede dia e noite por mim e por você. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que nós temos um adversário que nos acusa dia e noite, mas nós temos um sacerdote, um intercessor que intercede por nós dia e noite. Se Jesus Cristo deixasse de interceder por mim e por você um momento, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Ele intercede dia e noite por mim e por você. Muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo que Ele nos deu, nos orienta a orarmos ao Senhor. Então esse sacerdote intercede por todos os salvos, por todos que são chamados, por todos aqueles que são salvos, por todos aqueles que se achegam a Deus. Ele intercede por nós. Hebreus capítulo 6, versículo 20, também nós vemos o que? Ele tem um ministério exclusivo por nós gentios, como nós lemos aqui. E vis como é sem prestar juramento, porque certamente, que é versículo 20, capítulo 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Seu ministério, então, é exclusivo por nós, os remidos, e Ele fala conosco e age em favor de nós. Diante disso, irmãos, nós podemos dizer o seguinte: existem mandamentos para o cristão na Bíblia Sagrada a respeito do sacerdócio. E primeira coisa que nós vemos aqui, nesse capítulo 10, versículo 22, é o seguinte: cheguemos, pois, com verdadeiro coração. Primeira coisa, para nós recebermos a intercessão desse sumo sacerdote, desse sacerdócio verdadeiro, desse Jesus que intercede por nós. Primeiro critério aqui do capítulo 10, versículo 22. Cheguemos com verdadeiro coração. Não é com falsidade,
não é com mentira, não é tentando enganar a Deus. Que muitas vezes, irmãos, nós achamos que nós conseguimos enganar a Deus. Mas não é assim não, irmãos. O escritor de Hebreus capítulo 10, verso 22. Cheguemos com verdadeiro coração. Isso é mandamento para nós cristãos. Não é com hipocrisia. Porque às vezes as pessoas querem chegar a Deus com hipocrisia. Lembra os fariseus? Eles falaram assim, ó, que eles gostam de fazer longas orações nas casas das viúvas, nas casas das pessoas, para se aparecer que eram cristãos. Quantas vezes, irmãos, as pessoas são hipócritas diante de Deus? O que esse sacerdócio existe em nós aqui, versículo 22, cheguemos com verdadeiro coração. Isso é mandamento. Coração limpo. É por isso que o salmista Davi, sabendo disso, dizia assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza não. Pelo contrário, Deus aceita. Então cheguemos com verdadeiro coração. Muitas vezes, irmãos, Jeremias, Deus falou através do profeta Jeremias: enganoso é o coração, mas que todas as coisas, quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Às vezes o teu próprio coração te engana. Você vai pelo teu coração e você quebra a cara. Mas quando nós chegamos com verdadeiro coração diante de Deus, irmão, não adianta eu dizer para Deus uma coisa que eu não sou. Senhor, eu sou falho, pecador. Lembra a oração lá do publicano e do fariseu? Que chegaram diante do altar lá e estão os dois orando, e Jesus fala assim, ó, o publicano chegou lá, não vai nem abrir os olhos, humilde diante de Deus, assim: Senhor, não sou nem digno de estar nesse local, não estou nem digno de abrir os olhos. E o fariseu: ó Senhor dos céus e da terra, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo do endo, do coentro, do cominho, faço isso, faço aquilo. Deus falou: quem saiu justificado foi aquele que se humilhou diante de Deus, aquele que quebrantou seu coração, aquele que foi verdadeiro. Hoje a metodologia empregada no ensinamento das igrejas, na maioria das igrejas, sabe quais são? São ensinamentos de hipócritas, de hipocrisia, levando o povo a fazer um falso juramento, professar uma falsa fé, crer numa coisa abstrata que não é concreta. Mas a palavra essa palavra aqui, ó, cheguemos com verdadeiro coração, essa palavra é absoluta, é pura, é verdadeira, é real. Quando o teu coração é verdadeiro diante de Deus, você tem um Deus intercedendo por você. Primeiro mandamento: cheguemos com verdadeiro coração. Segundo, ainda no verso 22, cheguemos em inteira certeza da fé. Diz aqui o autor: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Coração quebrantado, coração contrito, coração verdadeiro, leva você a uma inteireza de fé, a uma confiança absoluta no seu intercessor, naquele que está diante de Deus intercedendo por você. Se o nosso coração não estiver inteiro, irmãos, não estiver moldado aos padrões de Deus, jamais nós vamos ter confiança absoluta na palavra de Deus e no Senhor Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo nosso intercessor. Nós precisamos quebrantar nosso coração, direcionar o nosso coração. Para quê, irmãos? Para termos certeza de coração, certeza de fé. Eu tenho a certeza que eu vou falar com o meu Deus, eu tenho a certeza que eu vou ser ouvido pelo meu Deus. O que Satanás está fazendo, irmãos? Tentando tirar da mente das pessoas, da visão das pessoas, essa palavra que é verdadeira. Olha, você não pode ter certeza de nada, não. Mas a Bíblia diz para mim aqui: cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado na água limpa. Cheguemos de todo o coração purificado da má consciência. Quando, veja bem, irmãos, meu coração é verdadeiro e eu tenho uma fé certa, uma fé direcionada em Deus, automaticamente, irmãos, o meu coração é purificado, a má consciência, os má pensamentos
deixam de ter ação na minha vida, no meu querer. Hoje, infelizmente, irmãos, muitas pessoas se dizem cristãs, olha aqui, tendo o coração purificado da má consciência. A mente das pessoas são perversas. A mente das pessoas são promíscuas, irmãos. Porque se esquece da realidade da Bíblia Sagrada, das verdades da Bíblia Sagrada. Quantas pessoas se dizem cristãos aí, e de repente você ouve e fala, meu Jesus da glória. Como o Papa excluiu aquele bispo aí do Chile ou é do Uruguai? Ontem. Merecidamente. Tá certo ele. Ah, mas o Papa é radical. Não, tá certo. Fez a coisa errada, pecou. Gancho nele. Irmãos, se nós cristãos, irmãos, veja bem, não tivermos isso aqui, ó. Chegamos com o verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. A tua mente perversa tem que deixar de ser perversa. A tua mente nociva tem que deixar de ser nociva, porque você tem agora uma nova vida, uma nova mente. O sangue de Cristo limpou a tua consciência das obras mortas para servir o Deus vivo. E por último, irmãos, lavado aqui com água limpa. O corpo lavado com água limpa. Que água que é essa aqui? É a palavra. Jesus falou para os discípulos em João capítulo 15, versos 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por que esses modelos novos de igreja aí não pregam a palavra? Por que esses modelos novos de igreja não procuram a viver a reforma protestante? Porque eles querem trazer um modelo novo para eles. Só que o modelo nós temos aqui na palavra de Deus. É a palavra que limpa o homem. Não é padrão não estabelecido pelo homem. Não é metodologia humana que vai limpar a alma, que vai limpar o coração, que vai limpar a mente do ser humano, não. Ou métodos humanos não limpam a mente humana, não, irmãos. Como eu ouvi uma vez certo pregador dizer assim: se cadeia convertesse, no Brasil tinha uma igreja tremenda. Mas cadeia não converte ninguém, não. Metodologia humana, métodos humanos, quando os homens buscam glória para si, não muda a mente, não muda a consciência. As pessoas continuam pensando mal, são perversas, são muitas vezes, além de serem desumanas, as pessoas são até promíscuas. Pensamento muitas vezes, irmãos, só em coisas terríveis, que não é digno de ser falado em cima do púlpito. Por que isso, irmãos? Porque ele está lavado pela palavra, não está limpo pela palavra de Deus. Mas Deus quer uma igreja, irmãos, que crê que a palavra é absoluta para limpar, para purificar, e que nós temos um intercessor que quer fazer em nossas vidas o querer de Deus em nossas vidas. Outra coisa, irmãos, cheguemos a Deus com uma fé não vacilante. Versículo 23 agora de Hebreus capítulo 10. O autor diz assim, olha o que diz o autor aí: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cheguemos a Deus com a fé não vacilante. Não vacile não, tenha certeza. O Jesus que te salvou intercede por você. O Jesus que pagou o preço pela tua salvação, Ele está com você em qualquer momento da tua vida. Não deixe a fé vacilar. Tenha confiança em Deus, creia em Deus, como Jesus falou, e creia também em mim. Outra coisa, irmãos, versículo 24, agora os escritores hebreus diz assim, ó: considerando uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Estimule seu irmão se achegar a Deus. Estimule você e o seu irmão para se achegar a Deus. Se nós nos estimularmos aos outros, o que acontece, irmãos? Nós vamos perder o de melhor que os escritores hebreus aqui no verso 25. Não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar,
não é outra coisa. Não deixando de congregar. Você tem que congregar. Você tem que fazer o esforço de estar na casa de Deus, estar cultuando, louvando e adorando esse Deus que te salvou e esse Deus que está à destra de Deus intercedendo por você. O homem pode cobrar de você, mas Jesus não cobra nada de você, pelo contrário, pagou o que você não podia pagar e ainda está lá intercedendo por você junto ao Pai, perdoando nossos pecados e ainda fazendo algo mais sublime por nós, dando o seu Espírito Santo e nos comovendo a cada dia diante das mazelas da vida. Amém, irmãos?